Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar a nossa última aula, o nosso último roteiro do capítulo 7, que é sobre o impressionismo, o neo-impressionismo, o pontilhismo e o pós-impressionismo. Nós estudamos aí ao longo do mês vários artistas importantes, como Claude Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Seurat, Signac, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e algumas mulheres importantes dentro do impressionismo também. Eu fiz essa aula agora, nesse momento, nesse ambiente aberto, para realmente lembrar o que os artistas impressionistas, pontilhistas e pós-impressionistas faziam, que era a pintura em pleno ar, ou en plein air, que eram as pinturas feitas a céu aberto, principalmente Claude Monet, que acordava ali 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para fazer uma pintura a céu aberto, captando a luz natural sobre as coisas, como se eu estivesse fazendo uma pintura agora desse coqueiro, dessas plantas, dessa grama, da minha própria pessoa e assim sucessivamente. Então, os artistas impressionistas buscavam pegar as nuances das cores incididas sobre as coisas, com pinceladas curtas, com sombras coloridas, e já o pontilhismo era usando a menor o menor elemento de uma composição visual, que é o ponto. O menor elemento de uma composição visual é o ponto, e eles faziam vários pontos para formar uma imagem como um todo. E os pós-impressionistas buscavam pinceladas visíveis, coloridas, expressionistas, para captar os seus sentimentos humanos mais extremos ali, como Van Gogh, por exemplo, e Paul Gauguin. Então, esse início da aula foi justamente para captar esse ambiente sonoro, esse ambiente aberto, de um ambiente fechado, para vocês sentirem um pouquinho eu senti, vocês sentirem também um pouquinho da atmosfera que os artistas impressionistas, pós-impressionistas e pontilhistas sentiam a fazer as pinturas a céu aberto. Então, só foi uma introdução da nossa aula, para a gente voltar como se fosse para o estúdio. Alguns artistas, como Degas, preferiam pintar em ambientes fechados para poder captar a luz artificial e incidir sobre as coisas. Outros artistas preferem fazer o esboço e pintar no seu ateliê. Isso depende de cada artista, mas a maioria dos impressionistas pintavam a, a céu aberto, tentando justamente sentir a atmosfera do lugar, os pássaros cantando, o céu luminoso, o vento, tudo isso era colocado em suas obras, parecendo muito mais realistas no sentido de ser vivas, em movimento, não mais aquela coisa estática como os artistas de anteriormente faziam. Eu vou dar uma parada no vídeo aqui e vamos continuar no nosso estúdio. Até breve. De volta já aqui do nosso ateliê, nós vamos continuar falando sobre o capítulo 7, último roteiro, o 1º de setembro, e o último sobre os artistas pós-impressionistas, pontilhistas e impressionistas. Eu até quero fazer agora para vocês ao vivo a cena que eu acabei de gravar ali no céu aberto. Eu vou fazer aqui um esboço, eu já estou até com o meu godezinho aqui, ó. Vou pintar com o meu godê. Aqui debatemos ali a céu aberto. Vocês vão ver que eu tenho pinceladas bem reflexivas e que eu vou usar um pouco da técnica do impressionismo, pintar a céu aberto, um pouco da técnica do pontilhismo, o menor elemento de uma composição visual, o ponto, e vou usar as pinceladas grossas, visíveis e reflexivas e sensíveis e até um pouco pessoais dos sentimentos humanos dos artistas pós-impressionistas. É claro que é uma brincadeira, eu estou apenas falando para vocês um pouquinho, para conhecer até o próximo capítulo, que é os materiais para fazer uma aquarela, para fazer ali uma pintura a óleo, uma pintura com outros materiais. Então, é só para fazer uma breve explanação já para o próximo conteúdo, que vai ser sobre a questão justamente dos materiais que vocês usam para fazer uma composição visual.
Eu vou compartilhar a tela com vocês agora do nosso roteiro de estudo, para vocês entenderem melhor. Nós vamos concluir esse capítulo 7 com esse roteiro. Fiz aqui um breve resumo, falando para vocês o que nós aprendemos nessas aulas, o que nós debatemos ao longo das aulas, relembrando as principais características do impressionismo, do pós-impressionismo e do pós-impressionismo. Já estudamos o impressionismo, como já estudamos, o movimento de ruptura com a academia e a figuração. Os artistas impressionistas buscavam liberdade de pintar, cada artista com suas características, suas poéticas, bem como suas temáticas. Debatemos ao longo das aulas as principais obras impressionistas e percebemos que, em sua maioria, as obras eram feitas ao ar livre, em plein air, captando a luz naturais incididas sobre as coisas, em pinceladas curtas, rápidas, com cores puras, sombras coloridas. Já o pontilhismo buscou superar o impressionismo, liderado por Jorge Seurat, em obras que buscavam explorar o menor elemento de composição visual, que é o ponto. O ponto é o menor elemento da composição visual, tem a linha, tem as formas, tem as composições, mas o ponto é essencial. E um ponto, em seguida, um ponto em sequência, ele torna uma linha ao olhar de quem vê à distância. Quando você vê de perto, que você vê os pontos ali, muitas vezes fragmentados, numa distância maior, em torno de 7 metros, você vê a obra completa. Qual seja o ponto. Alguns artistas, não satisfeitos com o impressionismo nem com o pontilhismo, buscaram suas obras os sentimentos pessoais, com pinceladas visíveis, cores vibrantes, formas cheias e contornos carregados de tintas que foram classificados posteriormente como pós-impressionistas. Então é interessante que os pós-impressionistas morreram sem saber que eram pós-impressionistas, porque foi uma classificação de críticos de arte da época, mais ou menos 1910, que eles foram classificados como pós-impressionistas. Os impressionistas, chamados de impressionistas por críticos como Louis Leroy, chamaram eles de impressionistas porque as obras davam a impressão de que a obra estava inacabada. Do pontilhismo, porque são pontos, o menor elemento de uma composição visual. E o pós-impressionista, porque eles tinham características tanto do pontilhismo quanto do impressionismo, mas com sentimentos aflorados pessoais de cada artista. Então, essa é a nossa introdução desse primeiro momento da aula, e eu vou agora mostrar para vocês uma atividade que vocês vão fazer no livro. Preste atenção que eu vou mostrar para vocês. Para conferir, está aí na tela, é uma atividade da página 278 do vídeo de vocês, bem tranquilo, é mais para fixar o conteúdo e verificar o aprendizado. Vocês vão fazer em casa, nós vamos corrigir numa aula futura. Uma invenção tecnológica que mudou os rumos da arte no período impressionista. Nós sabemos, debatemos, é uma questão facílima e que nós vamos assinalar. Claro, essa invenção foi muito importante, ela foi sendo trabalhada ao longo da história com a câmara escura e até surgir essa tecnologia espetacular que todo mundo usa, que é essa tecnologia que eu não vou falar porque é tão fácil que eu vou dar a resposta para vocês. Mas é considerada a oitava arte, foi muito importante para o cinema, porque o cinema é esta tecnologia em movimento, e isso fez com que as artes mudassem. Se, por exemplo, o artista fazia obras tão importantes e tão naturalistas e figurativas que parecia uma realidade, essa invenção veio para superar essa técnica do artista. Portanto, os artistas tiveram que mudar, como nós vimos, os artistas impressionistas, pontilhistas e pós-impressionistas. Continuando, a número 2 agora, vocês vão ver artistas que nós estudamos ao longo dos dias. Ligue o artista impressionista à sua principal temática. Claude Monet, nós sabemos, ele fez impressões Nascer do Sol, gostava de pintar a natureza, captar a luz natural, incidida sobre as coisas, com pinceladas curtas, sem fazer mistura na paleta, direto na tela, sem rascunho, direto em paisagens a céu aberto. Pierre-Auguste Renoir foi aquele artista que nós estudamos uma obra dele, gostava de pintar eventos, festas, bailes, formaturas, a vida parisiense. E o Edgar Degas gostava de pintar uma modalidade de esporte, bem como bailarinas, gostava de pintar em ambientes fechados, captando a luz artificial incidida sobre as coisas. Era um pintor diferente do impressionismo. Degas, importante nome do impressionismo, que gostava de pintar em seu ateliê.
e quando ele pintava fora do ateliê, ele fazia o esboço e concluía no seu ateliê. Então, essa questão está bem fácil. A questão número 3 fala da obra que nós debatemos agora há pouco. Muitos críticos acharam o movimento impressionista menor, menosprezaram, colocaram termos pejorativos para o movimento impressionista. Isso fez com que os artistas se sentissem um pouco menores, mas depois eles superaram e até aceitaram o codinome impressionista e se tornaram artistas impressionistas. Hoje, o impressionismo é muito respeitado, é muito valorizado, porque é um movimento muito importante do século XIX e repercutiu em toda a arte do século XX. Mas, na época, eles foram muito criticados. Completar aqui o quadro, vocês vão ler as questões e completar as lacunas. Quando surgiu o impressionismo, alguns artistas não se adequaram e partiram para outros movimentos. São os neo-impressionistas, e o principal nome é o Georges Seurat, o que criou o pontilhismo. Então, está bem tranquilo também essa questão, só dá uma lida no capítulo. Assinale apenas os artistas que se destacam no pós-impressionistas. Então, tem alguns artistas ali: Georges Seurat, Edgar Degas, Paul Cézanne, Claude Monet, Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir, Vicente Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec. Esses são os nomes. Quais deles são pós-impressionistas? Só você ir lá no organizador visual do capítulo e dar uma olhada que você vai ver aí, ó, a próxima página. O organizador visual mostra os artistas pós-impressionistas importantes aí. Só você olhar e assinalar. Para concluir esse vídeo, para não ficar tão comprido e vocês não quererem ver, eu vou falar de uma última coisa que está aí no roteiro de estudo, que é para vocês analisarem uma obra do Vincent van Gogh, que é justamente, deixa eu colocar aqui, que é justamente o quarto de Van Gogh. Está vendo ali em cima? O quarto de Van Gogh. Eu quero que vocês façam uma análise, porque eu coloquei ele na prova, e eu gostaria que vocês visualizassem o quarto de Van Gogh para vocês fazerem essa atividade que eu propus. Lá, depois de fazer o para conferir, tem uma última questão que é o quarto de Van Gogh. Nós podemos viajar o mundo inteiro, nós podemos fazer uma viagem inesquecível, mas chega um momento que o melhor lugar do mundo é o nosso quarto, é o nosso descanso, é o lugar que nós tiramos ali o sapato e deitamos e descansamos em paz. Para o Van Gogh não foi diferente. O melhor lugar do mundo para ele era o seu quarto. Ele tinha uma fama de baguncento, uma fama de que não era organizado, e ele quis provar para o irmão dele, o Theo Van Gogh, e para o seu amigo Paul Gauguin, que ele estava organizado. Ele arrumou o seu quarto, colocou ali uma cama com 2 travesseiros, apesar de ser solteiro, quadros dentro de quadros, ali é um quadro e tem quadros assim na cama. O quarto estava organizado, ele mandou um rascunho para o irmão dele e para o Paul Gauguin, dizendo: pode morar aqui comigo, e falando para o irmão dele: pode ficar tranquilo que eu estou organizado. Você vai fazer uma análise desse quadro, fazer uma pesquisa, tentar contextualizar com o seu quarto. Seu quarto está arrumado? Sua cama está organizada? Porque tem gente que quer falar do mundo inteiro, mas não organiza nenhum quarto. Faça uma contextualização do quarto Van Gogh com o seu quarto. Eu sei que tem gente que divide o quarto com o irmão, com a irmã, e acaba não tendo a sua privacidade tão garantida. Mas, mesmo assim, o importante é que nós temos lugar para dormir. Então, essa é uma questão que eu quero 10 linhas sobre o quarto Van Gogh, contextualizando com o seu quarto, tá bom? Vou concluindo por aqui. Agradeço a paciência, agradeço a atenção para quem ficou até o fim. Até a próxima aula. Dá uma olhada ali no quarto de Van Gogh acima e vamos aos poucos debatendo e finalizando esse assunto tão importante, tá? O próximo capítulo 8, que é sobre a questão que nós vamos trabalhar um pouquinho, já estou até treinando aqui no meu Godê, as pinceladas da aquarela. Eu posso virar que não cai, ó. As tintas estão dormindo. Para me acordar, eu coloco uma aguinha, elas acordam e eu posso continuar pintando. Então, o bom da aquarela é isso, ó. A tinta não derrama e você bate um spray aqui, a tinta acorda, você pode começar a pintar. É legal, né? Compre um godezinho para você, um pincel e vamos começar a pintar. Tudo bem?
Até a próxima aula. Hasta la vitória sempre. Bye, bye. Fiquem com Deus. Até a próxima.